Afirmar que um corpo está em movimento ou em repouso requer algumas considerações e análise de alguns fatores. Do ponto de vista do observador, o mesmo objeto ele pode estar em movimento ou em repouso, dependendo do referencial usado em determinado intervalo de tempo. A partir do referencial, eu posso medir o deslocamento, transcrever geometricamente a trajetória e calcular a velocidade de determinado objeto, de determinado corpo, em determinado intervalo de tempo. Vejam bem essa situação. Eu tenho aqui um ponto material, que é essa âncora. A âncora está entre duas plantas, duas ficas, e eu posso, enquanto eu converso com vocês, o tempo passa e a âncora permanece aqui no mesmo ponto entre as duas plantas. Então, eu, enquanto observador e usando as plantas como referencial, eu posso garantir que o meu ponto material, ou seja, que a minha âncora está em repouso. Porém, quer ver? Vamos mudar um pouquinho as coisas. O meu referencial, eu vou mudar o referencial. Meu referencial agora vai ser o Sol. E também não seremos mais nós os observadores. O observador ele vai estar numa astronave entre o planeta Terra e o planeta Marte. Bem, eu sei que a Terra realiza dois movimentos, rotação e translação. Então, para esse observador agora, que está numa nave espacial a caminho de Marte, e tendo como referencial o Sol, esse ponto material, ou seja, essa âncora, ela vai estar em movimento. Qual o movimento que ele vai perceber? Os mesmos movimentos que a Terra realiza. A Terra faz movimento de rotação e de translação. Então, do ponto de vista desse observador, esse ponto material, ou seja, essa âncora, vai estar movimentando. Do ponto de vista do observador, ele vai poder calcular o deslocamento, qual velocidade essa âncora está deslocando, e ele vai poder descrever também a trajetória que essa âncora está fazendo no espaço sideral. Ou seja, na verdade essa âncora ela vai realizar a mesma trajetória que o planeta Terra realiza em torno do Sol. Então, quer dizer, o que eu quero te falar é que movimento ele é relativo. Como relativo? Ele depende do ponto de vista do observador, ou seja, ele depende do referencial usado em determinado intervalo de tempo. Bem, vamos dar continuidade ao nosso assunto, movimento dos corpos. Bem, nesse quadro eu descrevi aqui uma trajetória simples, reta, retilínea. Ela vai da posição A, que é a posição inicial, até a posição B, que é a posição final. A nossa trajetória, ela tem 100 metros de comprimento. Já coloquei a metragem aqui. Nós temos aqui um ponto material, um corpo, um objeto. Que no caso aqui é uma van com motorista, estudantes e tudo mais. Bom, você lembra que eu falei para você que o movimento ele é relativo? Que o movimento de um corpo, afirmar que um corpo está em movimento ou em repouso, depende do observador, depende do referencial que o observador escolheu em determinado intervalo de tempo? Pois bem, vamos fazer uma primeira análise aqui. Para esse observador continuar essa análise, ele precisa de ter na mãozinha dele lá uma trena e um relógio. Por que uma trena e um relógio? Porque eu sei que movimento é uma relação entre distância e tempo. Matematicamente, eu posso calcular isso. Eu tenho a fórmula para mim calcular a distância. Está aqui a fórmula. ΔS igual SF menos SI. Eu tenho a fórmula para calcular o tempo. Está aqui a fórmula. ΔT igual TF menos TI. Quem que é SF? Posição final. Quem que é SI? Posição inicial. Quem que é TF? Tempo final.
tempo final. Quem que é TI? TI é tempo inicial. Bem, não vamos ao cálculo agora. Lembra que eu disse, para que exista movimento, tem que haver deslocamento, tem que haver trajetória e tem que ter velocidade. Detalhe, você tem fórmula para calcular distância, você tem fórmula para calcular velocidade. Mas você tem fórmula também para você calcular a velocidade média. Como velocidade média? Para mim calcular a velocidade média, eu uso o resultado lá do cálculo da distância sobre o resultado do cálculo do tempo. Então eu vou ter velocidade média igual a ΔS dividido por ΔT. Então vamos aqui para a análise. O nosso observador, ele observou que esse corpo material, que é a nossa van, ao final de 10 segundos, ela conseguiu percorrer essa trajetória que, na verdade, media 100 metros. Ele tinha um referencial. Qual que era o referencial? O 70 metros, uma árvore que estava lá posicionada a 70 metros. Muito bem. Ele ligou o relógio dele, começou a cronometrar. A hora que o nosso ponto material chegou em 10 metros, tinha passado 1 segundo. Chegou em 20 metros, 2 segundos. 30 metros, 3, 40. O nosso ponto material, o nosso objeto, a nossa van escolar, ela percorreu os 10 metros, os 100 metros em 10 segundos. Como a velocidade é uma relação entre distância e tempo, eu divido 10 metros, distância, 10 metros, tempo, 10 segundos. Então, vamos lá. Eu chego a um valor final, que é, na verdade, essa van, ela viajou a 10 metros por segundo. Meu referencial estava no ponto 70. Eu pude observar que nos primeiros 70% do trecho, ela se aproximava do nosso referencial. Conforme o tempo passava, ela cada vez se aproximava do referencial. O tempo continuou passando e nós podemos observar também que conforme o tempo passava, ela chegou na posição do referencial, mas conforme o tempo passava, o referencial então ficava mais distante, ou seja, ela se distanciava do referencial. No primeiro trecho, ela aproxima, conforme o tempo passa, ela aproxima do referencial. No segundo trecho, conforme o tempo passa, ela se distancia do referencial. Então, olha só, para o nosso observador, essa van está em movimento. Agora vamos mudar um pouquinho, vamos mudar isso aqui um pouquinho. Vamos esquecer esse observador e nós vamos mudar o referencial. Imagina você que o observador agora é um estudante que está sentado na última poltrona e o objeto, o ponto referencial que ele está analisando é a cadeira na qual o colega dele está sentado, uma fila na frente dele, e a referência dele é o motorista. Agora nós não temos mais a árvore como referencial. Quem que nós temos? O motorista como referencial. Vejam bem, o tempo ele vai passar da mesma forma. Vão se passar 10 segundos. Porém, o estudante que está sentado na poltrona da frente, a posição dele com relação à posição da cadeira do motorista não vai alterar. Suponhamos que se ele tivesse 2 metros, a distância entre o estudante, a poltrona do estudante e a poltrona do motorista fosse 2 metros, no final dos 10 segundos, essa distância seria a mesma. Ou seja, não houve deslocamento. Então, se não houve deslocamento, agora, para este observador, esse estudante, tendo como referencial o motorista, ele está em repouso, ok? Então, isso é importante a gente entender que, na verdade, a questão do movimento é relativo. Para esse observador, até esse estudante, todo mundo aqui estava em movimento. Os bancos, o automóvel, o motorista, todos estavam em movimento. Mas para esse outro observador, não. O colega dele, ele estava em repouso com relação a quem?
com relação ao motorista, ok?